Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa. Conheça a OM Play. Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o tiro que saiu pela culatra no universo da extrema-direita. Calma que eu vou explicar para vocês. Para quem talvez não deva estar acompanhando aí no dia a dia, porque está trabalhando, ou porque está na rotina, toda a discussão em torno do PL antifacção, resumindo basicamente o que aconteceu nos últimos dias. O governo elaborou um projeto em que ouviu ali várias autoridades, representantes de diversos segmentos da sociedade civil organizada, de representantes de órgãos de Estado, para poder apresentar um projeto para de verdade combater o crime organizado e enfraquecer e até eliminar as facções criminosas. A extrema-direita, que vive dizendo que a esquerda não tem um projeto para a segurança pública, percebendo o potencial deste projeto, simplesmente foi lá e tomou de assalto. Utilizando o presidente da Câmara, Hugo Mota, como seu grandíssimo ponta de lança, pegou ali o Derrite, secretário de Segurança licenciado do Estado de São Paulo, para relatar esse projeto. Ele foi nomeado, a gente já citou aqui, cerca de 3 horas depois de ele ter sido escolhido para relatar o PL antifacção, ele conseguiu a proeza de inverter o projeto. Ao invés de ser um projeto antifacção, ele criou o que a gente pode chamar de projeto pró-facção. Ele já está na 4ª versão do texto, o texto não anda, está cheio de problemas, vários pontos inconstitucionais, que violam o próprio Código Penal e que em vários entendimentos ali, em vários pontos de vistas, na verdade, mais atrapalha o combate às facções criminosas do que ajuda e protege figuras ligadas ao crime que são do universo da política também. E é o que aconteceu. O presidente Lula, que é um dinossauro da política, ele teve uma reunião com a sua equipe e avaliou que o que é que aconteceu. O Guilherme Derrite tentou desvirtuar o projeto de lei antifacção e tentou blindar, inclusive, futuros investigados. Para quem talvez não saiba por que o Derrite fez isso, vamos lembrar, tá? O Derrite é do PP, que chama-se Partido Progressista, mas poderia ser Partido dos Presidiários, né? Porque o que tem de gente no PP envolvido com falcatrua, com desonestidade, corrupção, ou quando não é envolvido diretamente, indiretamente, não tá de brincadeira. Vide agora a situação envolvendo o próprio Ciro Nogueira, né? Presidente nacional do PP, que teve um assessor dele que, olha que ironia do destino, né? Um assessor do Ciro Nogueira foi ex-assessor dele, na verdade, que era o Vitor Linhares, foi exonerado do cargo 2 dias do cargo que ele ocupava lá no Piauí, 2 dias antes da Operação Carbono Oculto 86, que era um desdobramento da Operação Carbono Oculto, que chegou ao grande centro financeiro do primeiro comando da capital, que não era em comunidade, tá? Era justamente na Faria Lima, e aí teve esse desdobramento lá no Piauí, que prendeu o Vitor Linhares e também outros indivíduos lá ligados ali na verdade, prendeu não, né? Promoveu ali alguns, que na Operação Carbono Oculto 86, para que fique bem claro, aconteceram algumas ações de busca e apreensão e mandatos de prisão. E um dos indivíduos que foi alvo de busca ali por parte da polícia foi justamente o senhor Vitor Linhares, que era ali um aliado do Ciro Nogueira, que foi alvo da Operação Carbono Oculto 86 agora recentemente, e que investiga ali a relação de alguns postos de gasolina lá no Piauí com o esquema de lavagem de dinheiro do primeiro comando da capital. E o Ciro Nogueira é do PP. Se vocês lembrarem, o piloto Mauro Matozinho, né, Mauro Capucci Matozinho, revelou ali que o Ciro Nogueira teria supostamente recebido propina enviada pelo Beto Louco, que era um dos caras envolvidos nesse esquema de corrupção, de lavagem de dinheiro do primeiro comando da capital, usando ali refinarias e usinas, né, de combustível na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, na verdade, como um todo, em algumas regiões do Brasil também. E aí, olha que interessante, Derrite é do PP, Ciro Nogueira é do PP, Arthur Lira é do PP. E aí tem um outro aliado desse grupelho todo aí, que não é do PP, mas é do mesmo partido do Hugo Mota e do mesmo partido do Tarcísio. Comenta aí quem vocês acham que é. Não vale dizer depois que eu falar aqui, mas comenta aí, vou dar 5 segundinhos para vocês. Comenta aí quem é a figura, vou dar uma dica, tá? Que arquitetou o golpe contra Dilma Rousseff em 2016, derrubou a presidenta Dilma e depois foi preso.
Lembraram? Ele mesmo, o senhor Eduardo Cunha. Inclusive, olha que grandíssima ironia do destino. O Eduardo Cunha teve um jantar junto com, adivinha quem? Arthur Lira e Guilherme Derrite, em um restaurante muito famoso em Brasília. Estavam juntos no restaurante. Eu já tinha cantado essa pedra aqui. Comenta aí se vocês lembram. Eu tinha cantado essa peça aqui, acho que na análise da nossa terça ou foi da quarta-feira aqui na revista Fórum. Eu já tinha falado para vocês, olha, essa situação tem por trás o dedo do Eduardo Cunha. Por que tem o dedo do Eduardo Cunha? Porque o Eduardo Cunha é um dos mentores políticos ali, junto com o Arthur Lira, do Hugo Mota. E o Hugo Mota é do mesmo partido do Tarcísio, Republicanos. E o Guilherme Derrite é do mesmo partido do Arthur Lira, PP, e devem ter alguns interesses além daquele que a gente já sabe, né, que é proteger evidentemente os criminosos, mas também proteger políticos que são criminosos. Mas o que eles não contavam é que o presidente Lula estaria ali com as orelhas em pé e entendeu que a manobra do Derrite era para tentar dizer que o governo tinha criado um projeto de lei ruim, que não era ruim, poderia passar por alguns ajustes? Poderia, qualquer projeto está propenso a passar por algum tipo de ajuste, mas era um projeto bom, do jeito que ele veio, para ser votado na Câmara dos Deputados. Por quê, Carlito? Era um projeto bom. O governo federal ouviu Dr. Lincoln Gakia, que é talvez a autoridade hoje pública mais entendida, né? Talvez o maior especialista no combate ao crime organizado no Brasil, em específico em facções criminosas, e mais específico ainda no primeiro comando da capital. O Dr. Lincoln Gakia virou ali uma pedra no sapato do primeiro comando da capital. Ele foi ouvido, várias figuras ligadas à Polícia Civil, Militar, Guarda Municipal, grupos ali que estudam violência e segurança pública, representantes de Estado, secretário de Segurança, e fez a peça, né, que ficou conhecido como PL Antifacção. Carlito, mas algumas pessoas criticaram alguns pontos que deveriam ser modificados. Não tem problema. Quando o projeto ele é apresentado, ele pode passar por alterações. Mas o que o Derrite fez foi basicamente substituir, tanto que o nome que se deu foi o quê? O texto substitutivo do relator, ou seja, ele pegou o projeto do governo e substituiu por um texto que ele fez. O texto era tão ruim que já está na quarta versão e o tiro saiu pela culatra. Por quê? A percepção, eu estava vendo isso inclusive hoje mais cedo na Globo News, a percepção, inclusive, de alguns institutos aí que cobrem essa questão de manutenção, na verdade, que cobrem não, né? Que acompanham o monitoramento das redes, perceberam que nos últimos dias, aí, na última semana, para ser bem específico, as críticas que foram feitas, né, na verdade, nos últimos dias, as críticas que foram feitas à alteração do projeto por parte do Derrite e as críticas em relação ao próprio Guilherme Derrite superaram os 70% das interações nas redes sociais. Traduzindo, meu amigo e minha amiga, para uma linguagem bem direta para vocês. O projeto que o governo apresentou, que estava bem desenhado, bem construído, que poderia passar por alguns detalhes ali de alteração, acabou distorcido pelo Derrite, hoje está sendo criticado por mais de 70% das manifestações da opinião pública nas redes sociais. E a própria imagem do Guilherme Derrite também foi afetada. 70% das manifestações, segundo algumas empresas que promovem esses relatórios de monitoramento de rede ali, as manifestações em específico sobre o Derrite e sobre o PL, que agora virou PL pró-facção no Derrite, são negativas. E aí o que acabou acontecendo? Como eu já tinha também alertado aqui, eles tinham agido com tanta pressa, com tanta agonia, com tanto desdenho com a realidade, que eles de novo inverteram a pauta. Eles tentaram roubar uma pauta que o governo apresentou para combater o crime organizado e uma proposta séria para melhorar a segurança do brasileiro. E aí eles inverteram isso para tentar criar um cenário ruim para o governo. O governo foi lá e reverteu de novo. Por quê? As ações do Derrite e as ações que ele apresentou no PL, que ele alterou, que como eu já disse, né, a gente pode chamar de PL pró-facção, ele enfraquecia a polícia e a opinião pública, como a gente já citou aqui também na revista Fórum, a opinião pública, em várias pesquisas que foram feitas, Atlas, Quest, que pergunta sobre Polícia Federal ali, que pergunta qual que é a instituição que o brasileiro mais confia, a instituição mais confiável para os brasileiros é a Polícia Federal. E a menos confiável é o Congresso Nacional. E aí você pega a instituição mais confiável do Brasil, sendo atacado por representantes da instituição menos confiável do Brasil, que é o Congresso Nacional, e você tem por trás de tudo isso o político que é avaliado como o político mais rejeitado do Brasil. Seu nome? Hugo Mota. Então, para quem tinha qualquer dúvida que eles iriam se atrapalhar, iriam meter o pé pelas mãos, tá a prova aí, ó. Carlito, mas esse jantar que aconteceu
entre o que aconteceu ali entre o Derrite, Arthur Lira e o Eduardo Cunha. Foi para falar sobre o quê? Foi para discutir como é que eles iriam tratar essa questão do PL antifacção. E é de interesse, inclusive, do Eduardo Cunha que essas coisas andem do jeito que ele quer, porque se vocês observarem, a filha dele, a Dani Cunha, apresentou um projeto de lei recentemente na Câmara, que inclusive foi aprovado, lamentavelmente, depois no Senado também, que basicamente enfraquece a lei da ficha limpa. E aí você pergunta, mas por que a filha de Eduardo Cunha apresentou um projeto que enfraquece a lei da ficha limpa? Precisa desenhar? Filha do Eduardo Cunha, um conhecido corrupto brasileiro que derrubou a presidenta Dilma Rousseff para tentar se safar, mas a presidenta Dilma caiu com honra, caiu, mas não se alinhou a ele para poder livrar-o do Conselho de Ética, que era o que ele queria na Câmara. Após essas versões aí que o Derrite apresentou, né, 4 versões até este momento do texto dele, o que é que se tem nesse momento, Carlito? Na opinião de quem leu de novo o texto é ruim, traz um sentimento de que o Congresso Nacional e o Poder Legislativo não tem responsabilidade com as pautas que são importantes para o Brasil, e inclusive o documento está sendo visto ali como uma má peça produzida pelo Poder Legislativo, e que inclusive, como eu já disse, está abrindo brecha para beneficiar faccionados. Se você estava achando que a PEC da bandidagem já era algo preocupante, calma que agora você tem uma PEC da bandidagem junto com a PEC pró-facção praticamente, que é o que o PL pró-facção do Derrite fez. Juntou a PEC da bandidagem, distorceu o PL antifacção e criou o que a gente pode chamar de projeto pró-facção em defesa do crime e dos políticos corruptos do Brasil. E aí o presidente Lula já deve estar nesse momento organizado para poder de novo aproveitar ali esse vacilo da extrema-direita que alegou que sabia combater o crime organizado, que tinha solução para o crime organizado, quando na prática não tem absolutamente nada. E na terça-feira que vem agora deve ser votado o texto, se nada de urgente acontecer de novo. Eu não acredito que o texto será votado. Por que eu acredito que não será votado? Porque se o texto for votado como está, o Derrite vai ficar numa situação ainda mais complicada, porque o texto vai subir para o Senado. Quando chegar no Senado, o Davi Alcolumbre, que inclusive ganhou alguns cargos em setores importantes nesse momento do governo, para ele ali, vai de novo reconstruir o texto, e o texto vai ter de voltar para a Câmara dos Deputados mais uma vez para ser votado, e quem vai ficar sendo visto como o parlamentar que apresentou um projeto que ajuda o bandido ao invés de prender o bandido? O Guilherme Derrite. E aí não vai dar mais, para tapar o sol com a peneira. A gente vai ver que na realidade a extrema-direita sempre esteve do lado do crime, e que esse discurso de bandido bom é bandido morto é só para enganar, infelizmente, uma parcela da população que realmente não aguenta mais conviver com o crime. Deixa aqui o seu comentário sobre essa percepção do presidente Lula, compartilhe esse vídeo e comente o que você achou desse jantar da máfia da política em Brasília. Grande abraço, bom final de semana e até o nosso próximo encontro aqui na Revista Fórum. Tchau!